Aproveitar que eu acabei meu treino aqui, ontem eu assisti uma palestra do Luciano e teve uma frase que eu martelando aqui na minha cabeça, enquanto eu estava correndo eu estava pensando. Ele disse muito sobre o perdão, né, que ele não quer pro outro, o perdão é para nós. E eu sei que talvez quem esteja ouvindo isso agora fica pensando, mas você não sabe o que fizeram comigo. Isso é verdade, realmente não sei. Algumas pessoas elas estão carregando algumas feridas, né, profundas, traições, abandonos, humilhações, injustiças, que deixam marcas reais, isso é inquestionável. Então eu não quero simplificar uma dor que talvez você tenha levado anos para que tenha sido construída. Mas eu quero te convidar a olhar para o perdão talvez de uma forma um pouco diferente, né? Tentar olhar para outra perspectiva. Porque quando a gente fala em perdão, muita gente entende errado, né? Acha que perdoar significa dizer que está tudo bem, que você quer a pessoa de novo na sua vida, que o outro tinha razão, que ele estava certo, que o que aconteceu não foi grave, que não te machucou, e não é isso. Perdoar não absolve ninguém das consequências dos próprios atos, tá? Isso não redime ninguém. Quem feriu continua responsável pelo que fez e ele tem que pagar, né, pelo que ele plantou. Quem machucou continua tendo que lidar com as escolhas que fez também, né? O perdão não apaga a justiça. O perdão apenas impede que você continue pagando uma conta que não é sua, que você fica alimentando e pagando por isso. E eu comecei a refletir muito sobre isso, porque estudando comportamento humano, né, neurociência, hipnose, espiritualidade, e agora também comecei a mergulhar um pouco mais na psicanálise, e uma coisa que todas essas áreas definitivamente mostram, cada uma à sua maneira, né, falando de alguma forma, é que aquilo que não é elaborado dentro de nós, continua nos governando. A ferida que você não trata, continua tomando decisões por você. A dor que você não enfrenta, continua aparecendo aí nos seus relacionamentos, na sua vida, na sua saúde, no seu humor, no seu corpo, no que você ganha ou não. E olha que interessante que a gente analisar. A neurociência ela já mostra que quando a gente vive aí constantemente revivendo mágoas, ressentimentos, situações dolorosas, o cérebro ele reage como se aquele evento ele estivesse acontecendo naquele momento de novo. Então o corpo libera as mesmas substâncias relacionadas ao estresse, aumenta o estado de alerta, aumenta a tensão muscular. Então é como se você estivesse vivendo aquilo todos os dias. O organismo não sabe diferenciar perfeitamente uma ameaça real de uma ameaça que está aí constantemente sendo lembrada. Então, muitas vezes, a pessoa acredita que está punindo quem a machucou, mas na verdade ela está mantendo o seu próprio sistema nervoso preso naquele momento, se maltratando e sendo prejudicado por isso. E talvez seja por isso que tanta gente vive aí cansada sem entender por quê. Talvez não seja apenas o seu corpo que está cansado, não é fisicamente, talvez seja a sua alma mesmo, porque você está revivendo e isso pesa muito. Porque existe um tipo de peso que academia nenhuma resolve. Existe um tipo de cansaço que férias não curam, que dormir não cura. Existe uma dor que não melhora com dinheiro, nem com conquistas, nem com distrações. É o peso realmente de carregar algo que deveria ter sido entregue. Essa é a grande dificuldade, né? E eu não estou aqui no papel de Madre Teresa não, tá? Eu também passo por essa dificuldade, eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, ninguém passaria anos preso aí no passado. Se fosse simples, a gente bastava dizer perdoa e estaria resolvido. Não funciona assim. Eu sei que perdão é um processo, eu sei que é difícil, a gente é ser humano. Às vezes é uma decisão que precisa ser tomada várias vezes na mesma situação. Às vezes você perdoa hoje, amanhã a dor volta, e você perdoa de novo, e depois de novo, até que aquilo vai perdendo força, vai deixando de te prejudicar. Mas existe uma pergunta que eu comecei a fazer para mim mesma. Quanto tempo da minha vida eu ainda quero estragar para aquilo que me feriu? Ou para quem me feriu? Porque quando alguém nos machuca, ela já causou um dano, ponto. Mas quando nós passamos anos alimentando aquele ressentimento, somos nós que continuamos, né, alimentando essa ferida, esse sofrimento. Então, vale a pena, sabe? E tem outra coisa que me toca, assim, é que as pessoas que nos amam, elas merecem a nossa versão. Os seus filhos merecem, os seus pais merecem, seu companheiro, sua companheira, seus amigos. Então, as pessoas que convivem com você, e principalmente você, né? A gente merece a nossa melhor versão. E alimentando ódio, raiva, a gente sabe que a gente não vai chegar lá. Só que às vezes a gente está tão ocupado alimentando essa guerra interna que não sobra energia para a gente viver o presente. Não sobra energia para a gente amar, não sobra energia para a gente construir. E eu sei que é um passo muito difícil. E a gente volta para aquilo que eu falo muito aqui, né? Que é a identidade. Que é realmente, a gente não é aquilo que fizeram com a gente.
né? A gente não é a traição que você sofreu, você não é a traição que você sofreu, você não é um abandono que você viveu, você não é aquela humilhação, você não é o erro que cometeram contra você, você não é a injustiça que fizeram contra você, contra a sua família, porque se você continuar se definindo pela ferida, a ferida vai continuar definindo seus comportamentos. E as suas conquistas também, que é o pior, né? E talvez hoje você não consiga perdoar completamente, tá tudo bem, a gente é ser humano, eu também tô passando por esse processo que eu não consigo totalmente, mas talvez o primeiro passo seja não perdão total, mas seja simplesmente desejar ficar livre, desejar e entender que você merece não carregar isso, sabe, não carregar mais esse peso, desejar parar de entregar espaço mental para aquilo que te machucou e tomar conta da sua vida. Desejar voltar a respirar sem sentir que o passado está sentado na mesma mesa que você, tentando compartilhar a sua vida com você. Porque o perdão, ele não é um presente para quem errou. O perdão é uma chance da gente voltar a viver. E talvez a pergunta mais importante não seja aquela pessoa merece mesmo o perdão, mas a pergunta correta é: eu mereço continuar sofrendo por causa disso ou dessa pessoa? Porque a vida já é difícil demais para a gente carregando dor que a gente não precisa mais carregar. A gente segura e fica amarrando como se a gente precisasse carregar aquilo, a gente não precisa. Se você está nesse processo, começa pequeno, não precisa fingir que está tudo resolvido, não. Não precisa negar sua dor, apenas comece. Porque algumas curas, elas não acontecem realmente do dia que você quer. É só quando você começa a entender que tem alguma coisa errada, que você precisa mudar. Elas começam no dia que você realmente decide parar de alimentar aquilo, né, que te adoece. E talvez hoje seja esse dia. Não o dia que está tudo resolvido, mas o dia que você decidiu caminhar em direção à sua liberdade e à vida que você merece. No final das contas, né, o perdão, ele nunca foi sobre o outro. Ele é sempre realmente sobre voltar para casa, né, que é dentro da gente mesmo.